Olá, amigos. Vamos iniciar mais um programa AFIPESP na TV, que traz em sua grade de programação entrevistas, reportagens especiais, dicas gastronômicas de educação e cultura e de turismo e muito mais. Nós vamos agora promover um breve intervalo para que vocês conheçam o nosso entrevistado. Até já então. A entrevista do presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, é com o professor e escritor Mário Basacchi. Basacchi tem origem italiana, mas mora no Brasil há mais de 50 anos. Tem licenciaturas em História, Pedagogia e Filosofia pela USP. Durante meio século, dedicou-se ao ensino e à formação dos jovens e mantém sua missão de educador por meio de suas obras. O livro autobiográfico A Minha Vida foi a base desta entrevista. Aproveite essa conversa sobre a vida do educador Basacchi, vocacionado na prática de ajudar o próximo. Voltamos ao nosso estúdio, que está localizado na unidade capital da AFIPESP, no bairro de Perdizes, exatamente na rua Homem de Melo, com a Avenida Sumaré. E agora, ao lado do nosso entrevistado da semana, professor Mário Basacchi, que temos uma honra muito grande em recebê-lo. Como você já sabe, o professor Mário Basacchi é nosso associado da AFIPESP, e membro da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFIPESP. Aliás, nós somos colegas, né? Nós somos colegas da academia, nós somos fundadores dessa academia. Essa é a realidade. Mas é motivo que eu convidei o professor Mário Basacchi para esse programa. Ele me presenteou, como acadêmico que sou da ALCA, né, com esse livro. Ele é A Minha Vida, Mário Basacchi, está aqui, é pela editora Edicom, está aqui. E me chamou a atenção, eu li esse livro todinho, porque muitas vezes você recebe livro e não lê. E eu li. Li, fiquei emocionado e mandei uma carta ao professor Mário, dizendo da minha alegria, meu contentamento por ter recebido esse livro. E já tinha recebido uma obra sobre o Rosário, né, que é uma obra dele. O professor, ele tem muitas obras da Igreja Católica, Vida de Santos, né? E isso aí é muito importante nos tempos de incerteza que nós estamos vivendo, onde a metafísica é muito importante ser aperfeiçoada pelas pessoas que ainda têm fé. Professor Mário Basacchi, o que é que está havendo? Não temos mais santos nos tempos atuais ou estou enganado? Pelo contrário, temos muitos santos. O que em cada comunidade, em cada época, costuma surgir pessoas que se entregaram completamente a Deus, ou seja, nas missões ou nos hospitais, como São Camilo de Leles, missionário como São Francisco Xavier, que a mágoa dele foi de não ter chegado na China, porque ele foi missionário na Índia, no Japão, e quando estava indo para a China, porque era interessante que ele fala uma coisa, o japonês pergunta para ele, os chineses já sabem disso? Os chineses já conhecem isso? Ele ficou intrigado, o que é essa China? Que o japonês aceitava se o chinês concordava com a coisa, ficou impressionado com isso, então ele foi. É uma passagem interessante. E morreu aí antes de aprodar na China, mas um grande missionário. Então hoje em dia também nós temos muitos, por exemplo o Brasil. Demorou tanto tempo para ter a primeira santa brasileira, que é Santa Paulina, aliás, nascida na Itália, veio com 7 anos aqui no Brasil.
e muito venerada no sul do Brasil. Santa Catarina. Santa Catarina. O próprio Padre Anchieta ficou até alguns anos atrás para ser proclamado santo, isto é, canonizado. O que é esse negócio de canonizado? É que sou colocado na lista, no cânon da igreja. Cânon é lista de santos. Isso é canonizado. Não é canonizado. Quer dizer, a igreja reconhece oficialmente que ele viveu numa maneira extraordinária, uma maneira superior aos outros, a caridade, a pobreza, a castidade, a dedicação aos pobres. Então, há todo um processo longo, demorado, que vai escolher da vida dessa pessoa. Se exige alguns milagres, um milagre seria o selo que se declara santo. Depois disso que a igreja proclama santos, como nós logo em seguida nós tivemos Frei Calvão, né? Outro santo brasileiro, nascido em Guaratinguetá. E tem vários santos, inclusive uma dançarina, né? E vários meninos. Por que eu conheci? Porque eu conheci uma pessoa que se dedicou a que a Igreja Católica reconhecesse os santos brasileiros, né? Então, nós temos vários santos atualmente em processo de canonização. Porque se passa primeiro, vou só resumir as fases, né? É feito um processo, chamado processo canônico, sobre determinado santo. Nasceu onde? São Paulo. Então, a Diocese de São Paulo assume esse santo, forma uma comissão histórica que vai procurar todos os documentos. Depois tem o tribunal eclesiástico, né, que julga se alguma coisa é errada, né, se está de acordo com a Igreja Católica, ou o credo, né. Então, esse primeiro processo se chama processo diocesano, que depois foi encerrado solenemente. Em seguida, vem a exumação do corpo. Então, há todo um processo aí especial. Encerrado o processo diocesano, se manda todos esses documentos para Roma. Então, geralmente, tem um postulador. O que é esse postulador? O postulador é aquela pessoa que, como advogado, vamos dizer assim, que está junto à Santa Sé para acompanhar o andamento desse processo. A partir do momento que se encerra o processo diocesano, essa pessoa se chama serva de Deus. Em seguida, tem todo outro processo, se proclama a heroicidade das virtudes, caridade, esperança, fé, etc. E a partir daí se chama, passa a ser venerável. Em seguida, é proclamado a beatificação, que antigamente era feita só pelo Papa, hoje em dia tem o bispo diocesano ou arcebispo pode fazer. E por último, programação de santo é pelo Vaticano, pelo Papa. Professor Mário Basac, vamos fazer um breve intervalo e continuaremos com a nossa entrevista. Até já, então. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFEPESP na TV. A AFEPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina. Fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco.
A AFEPESP produz informação de qualidade, com responsabilidade e credibilidade. Nós estamos entrevistando o professor Dr. Mário Basacchi, que é integrante da ALCA, Academia de Letras, Ciências e Artes da FIPESP. O senhor tem muitas obras publicadas pelas edições paulinas e com assuntos da Igreja Católica, como as biografias de alguns santos. Qual a história que o senhor mais se sensibilizou para trazer num livro? Bom, cada um tem suas preferências. Eu sempre me identifiquei com São Francisco de Assis, um santo desde o século XIII até hoje, é um santo que continua a atuar, porque a mensagem dele realmente continua, né, empolgando muita gente. Então ele é o santo da ecologia, é santo do desprendimento do mundo, da dedicação. É o primeiro santo que teve esse estigma de Cristo. Depois dele tivemos vários santos que foram agraciados. Não sei se é essa graça, porque ele disse que as chagas faziam sofrer muito. Não sei se é um privilégio, se é também uma cruz. De qualquer maneira, nós temos também Padre Pio, do nosso tempo, né? Capuchinho, que é franciscano. Né? Então foram publicados várias novenas, que as paulinas me encomendaram várias novenas. Então eu escrevia um punho dos traços biográficos e depois as orações que se faz novena, que se durante 9 dias, uma oração e uma meditação especial. E, além de São Francisco, aquelas novenas que mais têm sido publicadas são na base de cada uma 30, 40, 50 mil. Né? Pelas várias edições, cada edição é na base de 3 a 5 mil. Numa edição única de São Francisco, eles publicaram 25 mil de uma vez. Então, o povo está comprando, porque quer, além de conhecer a vida do santo, pede proteção ao santo. Então, cada um tem a sua preferência. Para mim é São Francisco, Santo Antônio, agora temos Nossa Senhora das Graças, a medalha milagrosa, também é outra novena que sai muito, também eu tenho devoção a Nossa Senhora. É isso daí. Professor Dr. Mário Basacchi, o senhor é italiano, imigrante, e trouxe a sua obra para o Brasil, a sua cultura. Agora, como foi essa escolha de temas de sua vida para colocar em seus livros? Realmente, a minha vida foi uma vida de um menino pobre, de um menino sofrido. Podemos chamar menino de rua, quando vejo esse menino de rua também fui. Isso na Itália. Como não tinha nenhum recurso, minha mãe para me tirar daquela vida, né, que eu estava livre, solto, um ambiente não era favorável, me mandou num colégio que era uma espécie de seminário, nós chamávamos de juvenado, dos jovens. E a partir daí, então, eu comecei a gostar daquela vida, me dediquei todo, me mandaram para a França, onde eu conheci a obra de São Luís Grignon de Montfort, esse santo fundador da congregação das escolas cristãs de São Gabriel, da qual eu fiz parte como religioso. Então, a partir daí, os meus superiores, como abriram uma casa em Minas Gerais, Carmo do Rio Claro, sul de Minas, precisando de professores, me mandaram, disse, Mário, você está destinado a ir para o Brasil. Então eu vim. Peguei a Panair do Brasil, que era uma companhia aérea brasileira que não existe mais,
era ainda a hélice, né? Depois de uma viagem só para atravessar o Atlântico levou 8 horas, mais do Recife a Rio de Janeiro, mais 8, são 16, mais não sei o quê, quantas horas para chegar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro pegamos um teco-teco da Real, também outra companhia do sistema. Estou fazendo história. Está fazendo história. Aí me trouxeram aí do Carmo do Rio Claro. E lá eu me dediquei alma e corpo à educação. E depois de um certo tempo, eu pedi desligamento porque num congresso no Rio de Janeiro das escolas católicas, eu me levantei e falei, olha gente, nós estamos errados. Estava o bispo, não sei se era Dom Helder Câmara lá, no tempo dele, que era auxiliar lá no Rio de Janeiro. Como está errado? Nós estamos dando aula àqueles que podem pagar, filhos de ricos. Quando tem tantos meninos pobres, por que não vamos fazer uma coisa? Não vamos lecionar nas escolas municipais, estaduais, onde encontramos os meninos pobres. Foi um choque lá na Assembleia. Não sei se foi profético ou não, eu acabei largando a congregação e me dedicando ao ensino. Eu fiz o concurso para diretor de escola, me naturalizei brasileiro, fiz concurso para diretor de escola, depois fui supervisor, delegado de ensino, e todo uma carreira pedagógica. Toda uma carreira dedicada à educação. Terminado, fui aposentado pela compulsória aos 70 anos. Eu queria continuar a lecionar, porque me sentia bem, mas por essa lei tive que largar essa escola. A partir daí eu comecei a escrever. Muita coisa que já tinha inicialmente começado a escrever, né? Pelo menos uns esboços. Então começaram a surgir, tive mais tempo e continuei a me dedicar à educação, porque todos os meus livros têm alguma coisa de didático, destinado aos alunos. Então, agora, ultimamente, eu encontrei com 6 alunos lá em Carmo do Rio Claro, onde mostrei o livro para eles aceitaram os livros. Gostaram muito porque eu relembro um pouquinho a história também deles. E estamos aqui à disposição ainda. Bem, ele se refere ao livro A Minha Vida, um livro autobiográfico do professor Dr. Mário Bazac. Bem, para finalizar, professor Bazac, a sua fé cristã interfere em sua obra? Eu agradeço a Deus, como disse numa carta aqui neste livro da história da igreja, uma carta dedicada aos meus filhos, aos meus netos. Eu digo o seguinte, que eu estudei várias religiões. Como historiador, a minha formação é bacharel em História pela USP. Então, eu estudei várias religiões. Inclusive, eu tenho em casa Corão, que é o livro dos muçulmanos. E todas essas religiões, eu não encontrei nada que acrescentasse ao que a Igreja Católica oferece àqueles que seguem o seu ensinamento. Eu me sinto, sim, toda a minha vida está impregnada nessa fé religiosa. Então eu continuo sendo grato a Deus de ter passado no seminário, no juvenado, depois no noviciado, ter sido religioso
não sou revoltado se eu perdi meu tempo como religioso, não. Eu ganhei tempo. Eu agradeço a Deus o tempo que passei como religioso e trago comigo essa bagagem religiosa da minha fé, que quero, através das minhas obras, continuar a transmitir. Aí. Muito bem. Eu quero agradecer a presença do professor Mário Basac. Muito obrigado ao professor Basac e continue conosco em AFPESP na TV. É a hospitalidade que remonta a valores humanos, que nos motiva, nos impulsiona e desperta em nós a busca por um aprimoramento contínuo. Essa frase é do professor Dr. Geraldo Castelli, diretor da Escola Superior de Hotelaria, que tem inspirado os funcionários da AFPESP. A Escola Superior de Hotelaria Castelli, que fica na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, tem cursos de bacharelado em hotelaria, MBA de gestão hoteleira e outros mais específicos de treinamento de governança, atendimento e até de chocolataria. O presidente Antônio Carlos Duarte Moreira gravou entrevistas com o professor Geraldo Castelli sobre hospitalidade e outros conceitos. Essas gravações foram realizadas nas dependências da escola, em Canela, e você vai conferir a última parte desta série. Professor Geraldo Castelli, eu queria que o senhor cometesse aí uma indiscrição. Eu sei que o senhor, como professor, obviamente, tem os seus instrumentos que devam ser preservados. Mas veja, o senhor já fez livros importantes na área de gestão hoteleira. Aliás, tem um livro com esse nome, Administração Hoteleira, e tantos outros livros. Por que o senhor está enveredando, e de forma assim muito decisiva, para a área da hospitalidade? Você adivinhou uma questão tão legal, tão importante. Olha só, podíamos, como diz o gaúcho, já que vocês estão aqui em Canela, preparar um chimarrão aí, porque nós teríamos uma longa conversa a respeito disso, mas eu vou sintetizar. Primeiro, na área da hotelaria, ao longo desses 40 e poucos anos que eu estou convivendo com a hotelaria, 40 anos na realidade, né? Ao longo desses anos que eu convivi e passei por uma série de transformações, eu vi essa evolução na hotelaria, né, daqueles tempos até hoje. A hotelaria deu um salto quântico no que diz respeito ao aspecto físico, né? Bons hotéis nós temos hoje no Brasil, e do ponto de vista tecnológico, um salto quântico, né? E o que nós percebemos que a parte humana ficou muito aquém desse salto. Hoje nós temos, portanto, colaboradores dentro de hotéis que executam com perfeição e com velocidade da Fórmula 1 ou até mais, né? O check-in, check-out, etc., porém sem uma atitude hospitaleira, Isso nos deixa bastante desencantado quando alguém nos recebe dessa maneira. É necessário, mais do que nunca, que a hotelaria incorpore o paradigma da hospitalidade em sua gestão. A grande revolução, que eu poderia dizer, na área educacional, que não há ainda essa percepção por parte das autoridades nacionais, estaduais e municipais, é de ver que, de um lado, é necessário capacitar os professores, né? E temos até, não raro, bons professores. Então, sugestão, políticas públicas voltadas para a hospitalidade, políticas voltadas para criar ambientes, né, mais propícios para que o professor possa se sentir bem e possa desenvolver suas atividades sem isso que nós estamos vendo, um crescimento muito grande dessas organizações. Respondendo à sua questão, o que é hospitalidade, né? Quais são os gestos e sinais de hospitalidade que devem permear a nós todos como, né? Nós sabemos que a hospitalidade toca profundamente nós somos hoje o que somos, porque lá desde um passado remoto até os dias atuais, nós soubemos praticar, exercitar a hospitalidade. A hospitalidade, se nós recorremos às fontes como a Bíblia, se recorremos à mitologia, se recorremos
a Odisseia, né, que é um verdadeiro hino à hospitalidade, nós vamos lá descobrir qual é o ritual que lá praticava e ao longo da história esse ritual veio se praticando, que é como receber, hospedar, alimentar, entreter e despedir-se do visitante. Isso acontece numa sala de aula, isso acontece dentro do hotel, isso acontece no nosso cotidiano. Olha que beleza, nós, né, doutor Duarte, estamos nesse momento praticando a hospitalidade. Um olhando no olho do outro, um sorriso, como está sendo dado, é um gesto de hospitalidade, isso é muito legal, né? Um aperto de mão, um abraço, isso. Um carinho, todos são gestos de hospitalidade. O principal é, como nós estamos vendo isso, que quando esse sorriso está sendo dado, ele está sendo dado com brilho nos olhos, porque esse sorriso vem de uma convicção interior muito forte, porque nós colocamos lá dentro, na alma, no coração das pessoas, os gestos e sinais, colocamos lá dentro os atributos da hospitalidade, a cortesia, a amabilidade, o respeito, a generosidade, né? O prazer de servir, né? Que às vezes as pessoas, quando estão servindo, acham que estão lá como serviço, como subservientes, né? E não descobriram ainda o grande significado da hospitalidade. Estou conversando demais, hein? Não, eu disse que vocês podiam preparar um chimarrão aí. Por que isso? Porque, né, doutor Duarte? Porque a hospitalidade, ela toca fundo a nossa alma, o nosso coração. Eu diria o seguinte para vocês, como aqueles que estão me ouvindo e aqueles todos os associados da FIPESP, estiveram aqui conosco, né, 2 grupos, todas as gerências dos hotéis, passaram aqui uma semana só nós falando sobre hospitalidade. Então, a direção da FIPESP teve a preocupação de preparar a sua gerência dos hotéis para poder atender de uma maneira até diferenciada e melhor os seus associados. E nisso eu quero lhe apertar a mão, dando os parabéns, obrigado, como um gesto de hospitalidade, por ter tomado essa decisão. Muito legal, muito gratificante de vermos, quer dizer, de preparar os seus colaboradores para poder receber melhor os seus associados, né? E eu espero que os associados da FIPESP estejam vendo um pouco essa diferença, desse carinho, desse atendimento, dessa generosidade, desse respeito com que os colaboradores das unidades de lazer estejam atendendo a vocês, os associados dessas organizações. E é claro que isso é um processo que caminha, né? Não é de uma hora para outra que tudo acontece. Sim. Professor Geraldo Castelli, o Brasil se preparou para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas e construíram um número considerável de hotéis, principalmente nas cidades onde foram sediados os Jogos e as Olimpíadas. E muitos desses hotéis foram recrutar no mercado uma mão de obra que nunca esteve preparada para trabalhar em hotelaria. Como é que o senhor vê o cenário hoje do turismo brasileiro? O Brasil tem potencialidade, essas lacunas que nós temos aí com a construção desses hotéis e que muitos deles nem chegaram a ser oferecidos em operação para o público, como é que o senhor vê essa situação de futuro do Brasil? Assim, digamos, de um lado há um lamento. Qual é o lamento? De que o Brasil está recebendo cerca de 6 milhões de turistas ano. Esse número dos 6 milhões já vem ano, nós não saímos desses 6 milhões aproximadamente. Então, esse é o lamento, né? Por outro lado, nós temos o seguinte, um crescimento excepcional da hotelaria mundial e do turismo mundial. Vejam vocês, doutor Duarte, que nós estamos assim ao redor de 1 bilhão e 500 milhões de turistas ano, segundo a Organização Mundial do Turismo. Quer dizer, nós estamos muito aquém, muito à margem ainda de absorver esse grande volume de turistas internacionais.
Então nós estamos vivendo, na verdade, a maior era da comercialização da hospitalidade. Da comercialização da hospitalidade, porque nós estamos tratando no domínio comercial da hospitalidade, né? Então, o seguinte, o Brasil, ultimamente, com a Copa e independentemente da Copa, estão surgindo, mesmo aqui em Canela e Gramado, dezenas de hotéis. Então, há uma demanda interna que está um pouco mais em efervescência, sim, né? Mas ainda não tivemos tido a capacidade de criar as condições para atrair esse crescimento considerável de turistas no contexto internacional. É um desafio, acho que se os governos se derem conta das potencialidades tão decantadas, e de fato é real, que nós temos no Brasil do ponto de vista natural, cultural, etc., né? Acho que eu vivi no exterior 7 anos, vivi na Suíça 7 anos, num belíssimo país, entenda, onde tudo lá é cuidado de uma maneira tal que tudo é colocado em evidência. É claro que não podemos, né, doutor Duarte, muito comparar a países europeus ainda, onde a passagem de um país para outro é simples, né? E nós estamos aqui no sul, na América do Sul, praticamente, né? Onde tudo é mais complicado, tudo é mais difícil, mas acho que tudo é possível. E eu tenho esperança de que o turismo ainda será uma grande fonte de renda e de emprego, né? E que nós estamos ainda não valorizando o suficiente esse segmento. O senhor vaticinou muito bem. Nós precisaríamos aqui de um chimarrão e ficarmos conversando, porque aí nós entraríamos na área de segurança, sim, na área de investimentos, na área da escolaridade, entre outros ingredientes que são necessários para o incremento do turismo. Contudo, o nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer o professor Geraldo Castelli. Nós estamos falando de uma sala de aula do curso de chocolataria, sim, da Escola Superior de Hotelaria Castelli. Muito obrigado a todos. A FEPESP treinou os gerentes no programa de capacitação da empresa anfitriã, que trata da inovação na perspectiva da hospitalidade. A capacitação dos funcionários da FEPESP tem sido uma marca da gestão atual, que recebeu muitos elogios dos associados pela inovação dos serviços associativos. A entidade também ampliou as formas de turismo associativo, com parcerias com as melhores operadoras do mercado. Caso você queira conhecer a cidade de Canela, procure a sede ou as unidades regionais para conferir as vantagens dos pacotes de viagens. A cidade de Canela tem atrações incríveis, como a Cascata do Caracol, que fica num parque a 7 quilômetros do centro, com uma bela cachoeira e trilhas para caminhadas, no meio da bela paisagem da Serra Gaúcha. A famosa Catedral de Pedra foi eleita uma das maravilhas do Brasil, com show de iluminação noturna e dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. A cidade ainda é famosa pelos museus, como o do carro, da moda e o de cera. E se você ainda quer ter contato com o turismo rural, anote na sua agenda para conhecer a Monã, uma vila com muita natureza, hospitalidade e cultura. A Monã está localizada em uma propriedade agrícola de base ecológica e é integrante da rede Ecovida e de agroecologia, além de ser sede do convívio do movimento Slow Food Serra Gaúcha. Você pode se hospedar e aproveitar um dia de passeio. Obrigada e até breve! Vamos conhecer uma receita de peixe da Unidade de Lazer AFIPESP Amparo, que está em obras para melhor atender os associados. A Unidade de Lazer de Amparo é uma conquista da atual gestão do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, porque ele conseguiu incorporar esse imóvel ao patrimônio da AFIPESP por meio de licitação. A reforma vai tornar a unidade ainda mais atraente e surpreendente para os associados. Aliás, surpresa boa é a revelação de sabores dessa receita chamada petit flan de peixe com batata gratinada. Vamos conferir os ingredientes. 8 filés de peixe, pode ser merluza. 1 copo de vinho branco seco. Pimenta do reino.
páprica doce, suco de 1 limão, tomilho fresco, sal a gosto, farinha de trigo para empanar, margarina. Para o molho, 1 cebola, 3 dentes de alho, pimentões, tomate, louro, azeite, leite de coco, creme de leite, azeitona preta, cebolinha, amido de milho, pimenta do reino, páprica doce. Para o purê, 700 gramas de batata, creme de leite, queijo parmesão, 4 ovos, manteiga, noz moscada, sal a gosto. Na sede social, o cozinheiro Antônio Elias dos Santos preparou esse prato. Acompanhe. A primeira etapa é temperar o peixe e reservar. Depois passe os filés na farinha de trigo e frite no azeite. Em uma panela, faça um molho fritando a cebola, o alho e os pimentões. Acrescente o tomate picado, o leite de coco, o creme de leite e os demais temperos. A azeitona deve ser colocada por último. Depois de pronto, reserve o molho. O purê deve ser feito de modo tradicional. Cozinhe as batatas e depois amasse para formar o purê. Quando estiver mais frio, coloque o creme de leite e o queijo parmesão. Acrescente os demais temperos. Bata as claras em neve e acrescente nesta massa. Para montar o prato, use um refratário e faça uma camada de purê, uma camada de molho e, por último, uma camada de peixe. Pode repetir as camadas, finalizando com o purê de batatas. Salpique queijo parmesão e deixe gratinar no forno médio por 30 minutos. Gostou? Toda receita com peixe é sempre muito indicada pelos médicos, pelo alto teor nutricional e o baixo teor calórico. Como a Unidade Amparo está em reformas, vamos encerrar essa edição com imagem das outras unidades de lazer da AFPESP que estão situadas no Circuito das Águas Termais, Serra Negra, Lindóia e São Pedro. Tchau, tchau!